Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Hoje a gente vai falar sobre redes sociais, mais uma vez. Eu queria começar dessa vez pedindo para, se você gostar desse tipo de vídeo, se inscrever no canal e dar o like, porque esse é um negócio que toda vez quando eu termino de gravar eu falo, ixi, não falei de novo. Dessa vez eu falei, então beleza. Faz só se você quiser, tá? Não tô te pedindo, é só te lembrar que existe essa possibilidade, beleza? Enfim, o que eu vou falar hoje é sobre redes sociais, no sentido de que você não é o seu perfil das redes sociais. Eu falei isso no outro vídeo, mas eu acho que eu vou continuar um pouco nessa linha hoje. Eu quero falar sobre que você não vale os biscoitos que você ganha nas redes sociais. Tá, como assim, Romulo? É o seguinte, esse papo é principalmente para quem é criador de conteúdo hoje em dia, mas é que vem a questão, quase todo mundo é criador de conteúdo. Se você tem um perfil no Twitter, você está criando conteúdo. Se você tem um perfil no YouTube e às vezes você comenta, você está criando conteúdo. Se você tem perfil no YouTube e você dá o like, igual você pode dar agora aqui nesse vídeo, você está criando conteúdo. Basicamente, se você está participando de qualquer rede social, de qualquer produto onde você não está pagando com dinheiro, você está pagando com você é o produto, você está criando conteúdo naquela rede social que vai ser consumido por outras pessoas, certo? E eu acho que acontece muita manipulação psicológica nessas redes, talvez não intencionalmente, talvez intencionalmente, não dá muito para saber como a gente chegou nesse ponto em que nós estamos agora, mas o que acontece é basicamente o seguinte, acompanhe comigo esse raciocínio. Você tá lá na rede social e você vai e coloca um comentário, por exemplo, você escreve alguma coisa, blá, 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 eu adoro gatinhos, certo? Daí, de repente, aquele número que tava lá de curtida 0, ele muda para 1. E aí você tem aquele reconhecimento instantâneo, você se sente bem, você pensa, nossa, que legal, alguém gostou do que eu falei. E aí, tudo bem. E aí, passa um tempo, aquele 1 vira 2. Você, nossa, outra pessoa gostou do que eu falei. E aí, com o tempo, aquilo ali chega a 50, 100, 1000. E aí vai depender muito do tamanho do canal onde você tá, do contexto todo daquela coisa, certo? Mas o que acontece? Talvez, não sei se nesses tempos agora, onde a gente tá cada vez mais online e cada vez mais interagindo apenas dessa forma, seja um pouco mais fácil de confundir, né? Mas é bem fácil de, com o tempo, você começar a pensar, você ir para a conclusão lógica, que é assim, algumas pessoas gostaram do que eu falei, logo essas pessoas gostam de mim. O que é uma artimanha que essas redes sociais usam para te manter lá dentro, porque você vai ter sempre aquele feedback positivo, aquele reforço, aquela coisa dizendo, olha aí, você é legal. E tem coisa melhor do que alguém te dizendo que você é legal, que você é massa, que você é bonito, que você seja qualquer coisa que você admire? Não tem, né? Então é mais basicamente assim que eles vão te mantendo ali dentro. O que basicamente não é necessariamente uma coisa ruim. A gente foge para todo tipo de coisa. Por exemplo, quando você precisa de reforço positivo, quando você precisa de alegria, não tem problema nenhum em você ter algum tipo de reforço positivo sempre que você quer, né? Vamos dizer assim, não sempre que você quer, mas enfim, dentro do possível sempre que você quer. Não tem nada de ruim nisso. É normal você ir, por exemplo, assistir um filme que você gosta, jogar um jogo que você gosta, ler um livro, ler um gibi, enfim, consumir conteúdo que você gosta, porque aquilo vai te lembrar de coisas boas que você gosta, e isso aí não tem problema nenhum. O problema das redes sociais é que tem dois problemas muito, muito sérios que eu vejo nisso daí. O primeiro é que, com o tempo, você começa a associar o seu valor como pessoa a aquele tipo de resposta. Eu vejo isso principalmente no pessoal que é mais jovem, que tem menos experiência. O pessoal começa a substituir as relações reais por isso. Uma pessoa chegar para você e te dizer, nossa, gostei muito disso que você fez, começa a ter o mesmo peso que um comentário no YouTube. E são coisas muito diferentes. E é bom você sempre lembrar disso. Exige muito mais da pessoa que chegou em você e te disse alguma coisa. Até para a pessoa entrar no seu WhatsApp e te dizer alguma coisa, exige muito mais do que ela tá vendo alguma coisa lá e ela clicou lá, simplesmente deu um like, esse tipo de coisa. Mas com o tempo,
a gente acaba meio que substituindo, porque essas outras relações elas dão muito trabalho, então a gente acaba substituindo elas por essa coisa mais fast food ali, né, das redes sociais. O que, sinceramente, eu não vejo como um problema tão grave até a gente começar a ver o outro lado dessa moeda, certo? Às vezes você tá meio carente ali, você tá precisando de uma atenção e tal, e aí o que você faz? Como você tá acostumado a sempre ir nessas redes sociais e colocar alguma coisa, e aí você tem aquele monte de engajamento positivo, né? Aquele monte de resposta boa, você se acostuma a... Você pode acabar criando meio que uma dependência, você associa que o tanto de likes que você tem é uma representação do quanto as pessoas gostam de você. Qual que é o problema muito sério aí? Que não depende simplesmente das pessoas gostarem. Quando você posta alguma coisa, não é todo mundo que vê. Muito pelo contrário. Ali tem um algoritmo, certo? Uma máquina absolutamente fria e calculista que vai decidir quem é que vai ver o que você está postando. E pode acontecer... A máquina pode decidir por inúmeros motivos. Ela pode decidir quem que vai ver e quem que não vai ver. E às vezes ela simplesmente não vai mostrar aquilo para as pessoas. Então não dá para você saber, por exemplo... às vezes você pensa assim, essa pessoa não tá gostando mais de mim. Por exemplo, essa pessoa não responde mais às minhas coisas e tal. A pessoa tá perdendo interesse. Muitas vezes a pessoa não tá nem vendo mais. Porque alguma máquina, em algum canto, decidiu que não tá vendo mais. Que ela não devia ver mais. E às vezes você pode acabar julgando as pessoas por isso. Eu vejo isso acontecer demais. Uma coisa que eu cansei de ver, assim... Não cansei de ver, né? Porque esse tipo de coisa é muito sério. Mas assim, que eu vi muito no Facebook especificamente, são pessoas que estão sempre postando coisas alegres, coisas legais, coisas fofinhas, ou falando besteira, e aí depois elas vão e postam uma coisa triste que aconteceu com elas, ou alguma coisa assim, e elas falam, ninguém liga pra mim quando eu posto uma coisa triste, ninguém responde quando eu posto uma coisa triste, ninguém comenta, ninguém dá like e tal. Por quê? Porque se você não pesquisar um pouco a fundo como é que funcionam esses algoritmos, você não entende essa questão de que, na verdade, aquela coisa triste ela foi mostrada para pouquíssimas pessoas. Por quê? Porque os algoritmos já têm esse nível de sofisticação onde eles conseguem entender quando que uma coisa não é boa. Por quê? O que acontece? Se você posta uma coisa triste, eu entrei no Facebook, certo? Peguei aqui meu telefone, tá? Abri e olhei. Aí vi uma coisa triste, fiquei meio mal, fiquei pensativo, enfim, fiquei, ou fui sair para conversar, chamei a pessoa para conversar, né, e tal. Quando você tem esse tipo de comportamento, o algoritmo automaticamente avalia isso como uma coisa ruim. Por quê? Porque você não continuou na plataforma, certo? Você saiu. E essa é a única coisa que eles medem. É o tempo que você fica na plataforma, é o tempo que você gasta na plataforma, é o esforço que você gasta para dar os likes e para escrever. Basicamente, esses algoritmos eles são treinados para te manter ali pelo máximo de tempo possível. Seja para o seu bem ou seja para o seu mal. Essa que é a questão. Então, quando você coloca uma questão um pouco mais séria, um pouco diferente do que você está acostumado, os algoritmos tratam de enterrar isso. E aí está o problema, porque eu vejo muita gente que cria essa dependência, começa a achar que esse feedback que vem através das plataformas é como as pessoas estão te vendo. E não é. Tem um filtro extremamente frio ali no meio, calculista, onde que é tudo criado milimetricamente para fazer você pensar que as plataformas estão trabalhando para te fazer feliz, para maximizar a sua alegria, porque assim você vai ficar lá. Mas na verdade não, na verdade a sua alegria é meio que uma consequência indireta e irrelevante para o algoritmo. O algoritmo só quer saber se você está lá mais tempo, se você estiver lá passando cada vez mais tempo lá, passando raiva, brigando e xingando os outros, para ele dar no mesmo, tá ótimo igual. Então essa é uma questão que é muito interessante você sempre lembrar, assim, certo? E você sempre manter essas conexões verdadeiras vivas, porque elas são muito mais difíceis e elas exigem muito mais manutenção, certo? Então, se você vê que alguém tá triste, você realmente se importa com a pessoa, não espera ela fazer um post numa timeline pública, porque você não vai ver. Eu tava participando de uma discussão onde eu vi uma pessoa dizendo assim que uma pessoa
que acabou, né, falecendo e tal, que tinha vários problemas. A gente foi olhar, é muito comum isso, né? Você vai olhar os últimos posts, a timeline, e fica aquela coisa meio assustadora, assim, caramba, como que ninguém viu? Olha aqui a pessoa pedindo socorro e tal. A verdade mesmo é que é capaz que muita gente não viu mesmo, que a maioria das pessoas não viu, não porque elas ignoravam aquilo, não porque as pessoas são ruins e elas ignoram o lado ruim, mas porque os algoritmos foram treinados para esconder essas coisas mesmo e para mostrar para o mínimo de pessoas possível. Então, é bem isso. A gente tem que sempre lembrar. É o que eu falo assim, não tem problema nenhum você usar essas coisas e tal, e é muito legal, eu uso também várias redes sociais e tal, mas você tem que ter essa consciência de que os biscoitinhos que você ganha, os likes, eles não significam que as pessoas gostam de você, eles significam apenas que um algoritmo mostrou para pessoas e essas pessoas gostaram, certo? Então, não quer dizer que porque alguém não curtiu, porque alguém não viu, que ela não gosta de você, que ela não tem consideração por você, nem nada do tipo. E é muito fácil a gente chegar nesse tipo de conclusão, né? A gente cair nesse tipo de armadilha. Então, é só isso que eu queria dizer mesmo. Fiquem espertos para não caírem nesse tipo de armadilha. Eu já caí nesse tipo de armadilha. Eu vejo gente cair nesse tipo de armadilha o tempo inteiro. E é aquela coisa, sempre cultive as suas relações de verdade, certo? E não ligue muito para esses números. Esses números, inclusive, até a forma como eles são divulgados, é feito e é testado exclusivamente de uma forma para te manipular, para te manter ali na plataforma, para você achar que tudo que você está vendo ali tem muito mais importância do que realmente tem. Então é isso, eu sou o Romulino, muito obrigado, deixe seu comentário aí sobre o que você acha, você já caiu nessa armadilha também, você conhece alguém que já caiu, você vê isso acontecer, ou não, estou completamente errado, pode ser o caso. É isso aí, muito obrigado, se você gostou não esquece de dar o joinha e comenta, o YouTube tá mudando a coisa dos comentários mais uma vez, eu não entendo ainda porque, eu tô até pesquisando, querendo fazer um vídeo sobre isso, mas eu simplesmente não sei o bastante para falar sobre o assunto, mas se ainda tiver uma caixa de comentários aí em algum canto, acha ela e comenta aí. Eu achei a caixa de comentários, pelo menos, se você não tiver opinião, beleza? Muito obrigado e GG!